E para começar a nossa conversa, padre, eu gostaria de saber um pouco do senhor. Quem é o padre? Quem é o Gabriel? Antes de se tornar padre também, um pouco da sua infância, da sua história. Então, eu sou natural de Guaba Grande, né? Eu costumo dizer que eu sou do interior do interior. Iguaba é uma cidade pequena, né? E meus pais, eles moram na parte mais afastada, né? Cresci numa família muito unida, muito simples, né? Então, meus pais moram no mesmo lugar, num bairro chamado Arrastão das Pedras. E tudo muito simples, muito próximo, família muito grande, né? Muitos tios, muitos primos, né? E a minha caminhada com Deus passa muito pela minha família, né? Minha família, sobretudo pela vida, pela oração das minhas avós. Então, minhas avós, mulheres de fé, que rezavam muito o terço, rezavam muito por nós, né? Quando eu sou o filho mais velho de dois irmãos, de três filhos, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 a 11 anos, foi quando meu pai se converteu. Então, eu não tinha tanta caminhada na igreja, né? Eu ia quando eu estava na casa da minha avó, que minha avó ia para a capela, né? Mas não tinha aquela frequência, tanto que os meus primos que têm a mesma idade fizeram a primeira comunhão primeiro, eu fiz depois, né? Mas a minha caminhada com Deus, né, minha história de fé, ela passa muito pela minha família, então pela vida da devoção das minhas avós, depois pela conversão, né, do meu pai, que virou, de fato, a forma que a minha família lidava com a fé, né? Meu pai, ele é o filho, não é o mais velho, é o segundo mais velho, mas posso dizer, com todo respeito, pai, desculpa aí, mas era o filho que dava mais trabalho para os meus avós, né? E depois que ele se converteu, né, e as coisas mudaram. Quando eu falo família, eu não falo só da minha mãe e meu pai, eu falo tios, primos, todo mundo, né? As coisas começaram a mudar muito no meu ambiente familiar. Então, cresci, né, na paróquia Imaculada Conceição, na Iguaba Grande, fazendo as minhas experiências. No começo, eu ia muito para a igreja por conta do meu pai, né? Ele falou, agora vamos todo mundo. Então, a gente ia, né, para a igreja. Só que quando eu fiz o EAC, né, em 2004, né, você não era nem nascido, né? Já. Já era nascido? Tinha 3 anos. Então, quando eu fiz o EAC em 2004, eu tive meu primeiro contato com uma alegria diferente, né? Eu era meio roqueiro, né? Camisa de banda, roupa rasgada, all-star, né? Desenhado e tal. E as experiências, assim, né? Com as festas, né? 14, 15 anos, que eu já estava tendo, né? Começaram a se confrontar com a experiência que eu passei a ter na igreja. E eu lembro que eu estava no EAC, e naquela animação, naquela alegria toda, né? Eu esbarrei numa pessoa e a pessoa me pediu desculpa, a gente estava todo mundo brincando. Eu falei, cara, tem uma coisa diferente aqui. Eu com 14, né? Comecei a perceber que existia uma alegria na igreja com Jesus, que é uma alegria mais leve, mais verdadeira, mais profunda. Existia uma alegria no mundo, mas ela vinha carregada de muitas coisas ruins, né? E eu comecei a fazer as minhas escolhas, né? Tinha os meus amigos do rock, vamos dizer assim, né? Eu comecei a fazer as minhas amizades na igreja. Então, a minha experiência com a alegria que vem de Jesus e a amizade foi o que começou a me manter na caminhada com o Senhor. Aí passei a ser coroinha, cheguei a ser coordenador do EAC, né, na paróquia, comecei a fazer as minhas experiências com Deus, comecei a fazer as minhas experiências com a espiritualidade da renovação carismática católica, que foi uma coisa até meio carinho de Deus, porque teve um retiro, que era a experiência de oração, na época eu não sabia, né? A experiência de oração é o retiro que culmina o período de preparação do seminário Vida de Vida Plena no Espírito. São 9 semanas, junto com a espiritualidade da renovação carismática, e termina com o retiro, que é a experiência de oração, experiência com os carismas. Eu não fiz o seminário, só que como a gente era, eu e alguns amigos nossos, né? Nós éramos jovens, já estavam meio que despontando na paróquia, eu acho que os coordenadores falaram, vamos botar esses jovens para fazer esse retiro aí. E aí foi quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Tive uma experiência com a alegria de Jesus, né?
de forma muito simples no EAC, foi tendo as minhas experiências de liderança e a minha primeira experiência com o Espírito Santo nessa experiência de oração. Eu já tinha meus 16, 17 anos, né? E a minha vida de fé ela começou assim, na paróquia de Guaba, muito firme lá, né? Como coroinha, trabalhando com EAC, trabalhando já com jovens, trabalhando com a formação. Tive uma experiência de 1 ano, 2 anos, à frente de um grupo de adolescentes também, como se fosse como se fosse Coordenador? Pós-Eucaristia, perseverança. Ah, sim, sim. Né? Não era a catequese em si, mas a minha vida ela cresceu ali, né? Vida de fé. Na paróquia e na minha capela, que é a Capela São João Batista, que fica perto da minha casa. Meu pai foi coordenador durante muito tempo, então tudo muito familiar, muito próximo, muito assim, né? Eu tenho muito carinho desse período, dessa experiência mais profunda de fé junto à comunidade, né? E mais ou menos assim, né? Assim, caminhando, né? Enquanto o senhor ia falando, assim, me chamava a atenção alguns aspectos da história do senhor, né? Primeiro, o quão é importante o exemplo da família, né? Porque ali o seu pai foi esse que foi o canal para que o senhor vivesse uma experiência com Deus, né? Por mais que ali no início tivesse a resistência e por mais que não tivesse sido lá na primeira infância, desde do nascimento, mas sempre é tempo, né? E a família, ela tem esse papel de fato apontar o caminho para o céu, né? Então, assim, a importância do exemplo da família e também a importância de nós, enquanto cristãos, estarmos atentos aos nossos gestos e atos, mesmo que pequenos, né? Porque ali, por meio de um pedir desculpa, né, o Senhor viveu uma experiência com Deus e Deus falou com o Senhor, né? Sim, sim. Algo que é corriqueiro, que é simples, mas que Deus pode se utilizar dessas pequenas atitudes, né?